Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Vamos para mais alguma aulinha de história, né? Dando continuidade ao nosso conteúdo visto na aula anterior. Então vamos lá, aulinha de história com a minha querida turma do 8º ano, professor Pedro. Vamos lá. Pessoal, na aula anterior nós falamos sobre o quê? A finalização do capítulo 6, onde a gente trabalhava sobre a independência da América Espanhola. Certo? Então, nesse momento, a gente vai trabalhar sobre um período não da América Espanhola, mas sobre a América Portuguesa. A América Portuguesa, ela, se a gente for simplificar, é basicamente o território dominado por Portugal, onde hoje é o território brasileiro. Então, o território onde hoje é o Brasil, ele passou por várias fases enquanto território dominado por Portugal, né? Teve o período pré-colonial, teve o período colonial, que é o Brasil colônia, teve o Brasil Império e o Brasil República, né? Que o Brasil República vem até os dias atuais. Então, lembrem sempre, antes do período imperial, antes do Brasil virar um império, o Brasil era o Brasil colônia. Então vamos lá, Brasil colônia, colonizado por Portugal. Então vamos lá. Nesse capítulo 7, a gente vai dar início, mas não vamos finalizar o capítulo hoje, que eu vou finalizar com vocês lá na sexta-feira, na próxima aulinha de história, onde a gente vai trabalhar sobre as demais fases desse processo que estamos iniciando agora. Então vamos lá. A América Portuguesa, atual Brasil, e a crise do sistema colonial. Quer dizer o quê? Que o Brasil ele estava sendo colonizado por Portugal, mas em algum momento de sua história, o Brasil ele começou a entrar em crise. Esse sistema colonial estava em crise. E como que era essa crise? O que era que estava acontecendo para esse sistema colonial entrar em crise? Começar a desandar, a sair dos eixos, a perder as estribeiras, a sair do sistema tal qual ele estava acontecendo. Como que aconteceu essa crise? Então, vamos dar início a essa parte do capítulo. Então, vamos lá. Essa crise do sistema colonial, ela vai estar muito ligada, quando a gente falar, quando o Brasil está próximo de ficar independente, nos rumos da independência, esse período, ele é bem antecedido pela formação, pela titulação de um cara chamado Sebastião José de Carvalho, que ele vai ser nomeado, vai ter um título chamado Marquês de Pombal. Ele vai ser nomeado Marquês de Pombal. Então vamos lá. Antes de a gente compreender isso, é bom a gente ver isso aqui, ó. Portugal ele se torna uma grande potência na Europa por ele ter várias colônias. Então, Portugal, ele foi o quê? A gente viu nas grandes navegações que Portugal, ele foi o pioneiro nas grandes navegações. Então foi o primeiro país da Europa a sair do seu continente rumo a outras terras. É aí que ele vai descobrir vários outros continentes. A exemplo da atual América, da África, o Brasil ele passa a colonizar vários territórios, como a atual América, África e Ásia. Então, por ter várias colônias, é um país que vai ser considerado uma grande potência lá no continente dele, lá na Europa. Porque vai ter as colônias, vai ter a extração dos bens materiais dessas colônias, então vai vender muito produto, vai fazer várias trocas comerciais e vai se tornar futuramente uma grande potência. Só que, o que acontece? Eu trabalhei com vocês, quando a gente trabalhou sobre a América Espanhola, que muitos países eles passaram a ficar independentes justamente porque os colonos desses futuros países, os colonos espanhóis, eles estavam sofrendo influências iluministas, que foi o que desenvolveu um senso crítico nele para se inspirarem e começarem a travar um movimento aí de independência. Então, as colônias portuguesas também estavam sofrendo uma influência iluminista. Então, vamos lá. Então, os portugueses começam a sentir essa influência iluminista, principalmente a partir de 1750, a metade do século XVIII, século em que o iluminismo está aí se desenvolvendo a todo vapor. Então, as colônias elas começam a sofrer essas influências iluministas. Aí quando no ano de 1750, o cara chamado Sebastião José de Carvalho, ele recebe o título de Marquês de Pombal lá em Portugal. E o que é que ele vai ficar responsável? Ele vai ficar responsável para cuidar dos domínios em ultramar de Portugal.
certo? Então vai ser o cara responsável para cuidar de todas as colônias, das colônias de Portugal. Então, ó, Portugal tinha colônia na América, na Ásia e na África. Marquês de Pombal, ele é o cara que vai ficar responsável para ficar no topo da administração desses lugares. Esse período de Marquês de Pombal vai ficar conhecido como período pombalino, porque o Marquês de Pombal ele vai ficar muito famoso justamente por conta da série de reformas que ele fez no decorrer do seu período de gestão. Então vamos lá, as reformas pombalinas são justamente essas mudanças de um governo português, porque ele estava perdendo seu poderio em vários sentidos. Então o Marquês de Pombal ele começa a aderir também umas ideias iluministas, mas lembrando que o Marquês de Pombal ele era um nobre. Aí lembrem, um nobre, vamos refletir, um nobre, ele queria perder o poder absoluto que ele tinha? De forma alguma. Então, qual era a alternativa? Pensem bem, qual era a alternativa que um nobre que tinha um poder absoluto, qual era a alternativa que ele tinha para aderir às ideias iluministas sem perder o seu poder absoluto? Dê um pause aí e tente lembrar como se dava esse fenômeno. Qual era o nome desse fenômeno? Dê um pause e pense aí. Voltou da pausa? Vamos lá. Era um chamado despotismo esclarecido, né? Que é justamente esse processo de aderir às ideias iluministas sem abrir mão do seu poder absoluto. Então, o Marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho, era considerado um déspota esclarecido. Lembrei sempre disso. Então, vamos lá. O Marquês de Pombal, ele estava sentindo justamente essa crise, esse enfraquecimento do sistema colonial. Então, ele começou a perceber que Portugal estava ficando enfraquecido. Ele viu que Portugal estava perdendo seu poderio, estava cada vez menos dominante. Então ele começa a fazer várias reformas que na tentativa de mudar esse sistema de perdas de Portugal. Então vamos lá. Essas reformas que o Marquês de Pombal executa são chamadas de reformas pombalinas. Reformas pombalinas são as reformas de Marquês de Pombal. Então vamos lá. Ele parou primeiramente de se opor ao desenvolvimento científico. Pessoal, vocês lembram que o desenvolvimento científico acontece quando? Na época do Iluminismo, né? Primeiro o Renascimento, depois o Iluminismo. Ok, então é aí o surgimento da criticidade, das ideias, e essas criticidades que vão acontecendo, elas vão fazer crítica ao quê? Aos domínios da igreja, as ideias que a igreja pregava nessa época, que justamente a igreja era norteada, a igreja em parceria com o Estado, era norteada justamente pela Inquisição, que instaurou vários tribunais do Santo Ofício em vários locais de suas colônias e também na Europa. Então, a igreja ela tinha grande poderio, tinha grande poder sobre isso. E o Marquês de Pombal vai lá na igreja e diz, vocês não têm mais poder sobre a Inquisição. Então, vocês não têm mais esse poder todo. Ele diz, eu não vou mais me opor a esse cientificismo que está promovendo o desenvolvimento em vários outros lugares. Então, a gente está consideravelmente atrasado, então vamos agora parar de se opor a esse desenvolvimento científico. Então, é aí que ele começa a se opor e ele vai reestruturar a Universidade de Coimbra, que fica lá em Portugal. A Universidade de Coimbra que existe até hoje. Ele vai reestruturar essa universidade. Como Portugal era um país que estava atrasado cientificamente falando, ele começa a contratar professores de outros países para virem ensinar nessas universidades e promover um desenvolvimento científico lá em Portugal. E também começou a equipar essa universidade com equipamentos qualificados de última geração para promover cada vez mais rápido esse desenvolvimento científico. E também outra reforma, a reorganização do Exército e da Marinha. Ele equipou o Exército, a Marinha, ele promoveu a campanhas de alistamento de pessoas no Exército e na Marinha para fortificar também a segurança de Portugal e fortaleceu a Marinha também no sentido de proteger os territórios marítimos de Portugal para que evitassem, por exemplo, vários contrabandos e que isso enfraquecesse a economia portuguesa. E também é justamente isso, o fortalecimento da segurança contra esses contrabandistas e também na busca de um desenvolvimento do comércio interno. Então, uma das ideias dele é que o comércio se desenvolvesse, a moeda circulasse dentro do próprio Portugal. Então, é aí que ele vai incentivar vários e vários comerciantes.
Então, quando eu falei de Inquisição agora há pouco, lembrem, o Marquês de Pombal, ele não acabou com a Inquisição. Ele não acabou com a Inquisição, ele apenas tirou ela do domínio da igreja. Porque a igreja, ela assumia a Inquisição em parceria com o Estado, em parceria com o Império Português. Então, a partir do momento que o Marquês de Pombal entra e faz as reformas, ele tira o poder da Inquisição da igreja. Então vamos lá, só para lembrar o que era a Inquisição. A Inquisição era uma forma de julgamento adotada pela igreja em parceria com o Estado, que ela restringia, que ela proibia tudo que fosse considerado imoral. E tudo isso que era considerado imoral, que ia de encontro aos ensinamentos da Bíblia e o que queria a igreja, era considerada heresia. E quem cometia qualquer tipo de heresia era julgado nos tribunais do Santo Ofício e iria sofrer alguma forma de penitência. E essas penitências variavam, né? Seja lá a ser açoitado em público ou até mesmo a morte na fogueira se fosse acusado de propagar outra religião, principalmente o judaísmo. Então, a Inquisição tinha esse poder aí. Então, tudo que fosse considerado ciência, que fosse de encontro ao que pregava a igreja, era considerado uma heresia. Lembrem bem, bora lembrar aqui. Nicolau Copérnico, né? Galileu Galilei, principalmente Copérnico, né? Em parceria com Giordano Bruno. Giordano Bruno, ele sofreu a represália da igreja, mas ele não se retratou enquanto louco, ele não assumiu que era herege, então ele foi queimado na fogueira, ele foi queimado vivo na fogueira, diferente do Nicolau Copérnico, que ele se retratou como louco, né? Quando eles elaboraram aquela teoria heliocêntrica, né? De que a Terra que gira em torno do Sol, a Terra e os demais planetas, ele se retratou como louco e ficou preso a vida toda. Então, a Inquisição era pesada, era uma perseguição ao cientificismo, à ciência. Então, a diferença a partir de Marquês de Pombal nesse sistema é que não mais é julgado pela igreja, mas sim agora pelo próprio Estado, certo? Então, tanto é, percebam, Marquês de Pombal ele vai ser tão radical nessa questão de tirar os poderes da igreja, que ele vai tirar, por exemplo, vai promover a expulsão dos jesuítas que vieram catequizar os indígenas aqui no Brasil. Ele vai expulsar os jesuítas do Brasil e expulsar desse território e das demais colônias. Então, porque ele estava achando que os jesuítas já estavam tendo privilégios demais, estavam se propagando demais, estavam com um poder muito grande, então eles tiraram os jesuítas aí também do poder. Então, qual foi o resultado? Ali está resultado, mas desconsiderem o S, beleza? Então vamos lá, resultado de tudo isso, dessas medidas de Marquês de Pombal. A longo prazo, isso consistiu num fracasso, se você for analisar direito, num fracasso tão grande, foi um tiro no próprio pé dado pelo Marquês de Pombal, justamente porque essas ideias não deram dinamismo a Portugal tão esperado que eles tinham. Então, outras coisas aconteceram ao invés do progresso. Por quê? Portugal, através de Marquês de Pombal, ao promover essas reformas, ela fez com que Portugal futuramente ficasse muito atrás de outras potências. A exemplo da Inglaterra. Inglaterra, Revolução Industrial, lembrem. E vamos lá. Então vamos lá. O que Marquês de Pombal faz mais? Ele instala manufaturas têxteis para fabricação de tecidos lá em Portugal. Nesse período que ele instala essas manufaturas têxteis, lá em Portugal, lá na Inglaterra está acontecendo o quê? Revolução Industrial. As manufaturas estão sendo deixadas de lado. Por quê? O que está acontecendo? A substituição pela maquinofatura. Então, a longo prazo, isso promoveu um grande atraso a Portugal. E o que mais? Atraso em termos tecnológicos. E ainda sofria represália dos ingleses, né? Os ingleses, eles reprimiam muitos portugueses porque eles estavam muito à frente tecnologicamente. Então, acontecia isso aí. Então, o país Portugal, ele continuou apenas como um entreposto de produtos que chegavam e saíam de suas colônias. Portugal, ele permaneceu nesse sistema arcaico que acontecia desde o começo, que era receber produtos de suas colônias e exportar para outros lugares e cobrando os impostos sobre essas mercadorias. Então, foi um sistema arcaico que prevaleceu, que Portugal vai enfraquecendo com o tempo justamente por conta disso. O Marquês de Pombal viu que Portugal estava
estava tomando os rumos errados, fez reformas no intuito de continuar, de melhorar isso daí, só que a longo prazo isso não aconteceu tal qual se pretendia. Então assim, o poder da colônia de Portugal estava cada vez mais em menor quantidade. Aqui é a imagem do Marquês de Pombal, um gatão, né? Gatão, Marquês de Pombal, tá aí uma imagem dele. Uma representação dele, o cara que promoveu essas reformas nas colônias de Portugal, e é isso aí. Então, essa parte é a parte inicial do nosso conteúdo, do capítulo 7. Lembrem, galera, isso é o início e que sexta-feira, vejam essa parte, façam as anotações, anotem as dúvidas de vocês e na sexta-feira vamos dar continuidade nesse capítulo, tá certo? Vamos dar continuidade e possivelmente promover um grande avanço aí no nosso debate, porque esse capítulo ele é mais longo do que muitos anteriores. Finalizado esse capítulo, vamos analisar o 8º capítulo, que fala dos rumos que o Brasil tomará rumo à independência, tá certo? Então aí, ó, atividade para casa, assistir o vídeo da página 23, sugerido na página 23, e fazer a leitura do texto da página 24. Simples, não tem questão para responder, nem nenhum exercício, apenas essas duas atividades simples, que é fazer uma leiturinha rápida e assistir o vídeo aqui indicado, tá certo? Então, galera, até sexta, beleza? Até a próxima aula. Valeu!